Olá, sejam bem-vindos ao estágio híbrido em extensão Uninter, ensino médio, EJA e projetos. Sou Sandra Piteri Dobbins, curso licenciatura em letras, meu RU é 2818665. Orientador, professor Natalino de Souza Breves, Polo Juara, Mato Grosso. Primeira aula, oficina de redação, etapa por etapa. Redação etapa por etapa. Você já parou para pensar se existe uma receita ou como fazer uma redação passo a passo? Essa pergunta é frequente na mente de muitos estudantes, principalmente quando sua capacidade escrita é colocada à prova no vestibular. E nós não estamos falando apenas do Enem. Assim como nesse exame, diversas outras instituições que aplicam vestibular próprio e até em concursos públicos é cobrado uma redação dos estudantes. Como todo processo que envolve criação, é claro que não existe uma receita pronta para produzir o seu texto. Porém, existem algumas regras que não podem ser ignoradas se você quer tirar uma nota máxima com a sua redação. Redação. Nós dissertamos todos os dias. Quando justifica sua opinião a respeito de um filme, quando exige o cumprimento de uma lei. Na vida fazemos muitas dissertações, no vestibular, no concurso ou na prova de seleção. Só um detalhe: o tempo é curto, a concorrência é grande, as vagas são poucas. A dissertação deve ser feita por etapas. Vamos desvendar os mistérios do planejamento da dissertação, aprender a delimitar o tema, a traçar o objetivo, definir a tese e escolher os argumentos, transformar o plano em texto com introdução, desenvolvimento e conclusão. Planejamento e estrutura do texto. Primeiro passo é planejar o texto, definir o tema, o leitor e o objetivo. O segundo passo é buscar ideias capazes de transmitir a mensagem que você tem na cabeça. Terceiro passo, escrever todo o texto. Ele tem começo, meio e fim. Todo o texto também é dividido em parágrafos. Escrever é mandar recados. Há diferentes jeitos de mandar recados. O pintor usa as cores, o desenhista o traço, o mímico o gesto, o escritor a palavra. A gente manda o recado todos os dias. A secretária anota a mensagem para o chefe ausente. O médico prescreve o remédio para o enfermo. O professor dá o tema da redação. E a dissertação do vestibular? E a redação do concurso? É recado. Então, por que aquele frio na espinha? Só de pensar nela as mãos ficam geladas, o coração dispara, o suor jorra. Então, esses sintomas têm nome. Medo. Do quê? O que apavora é não ter nada para dizer. Qual a saída? Preparar-se. Há várias formas de criar ideias. Conversar é uma delas. Assistir telejornais, ver filmes, ler. Essa é a melhor de todas. Com ela, a grafia perde o mistério. As palavras certas se oferecem no momento certo. O ler. Ler revistas, livros, jornais, ajuda e como. Neles não faltam assuntos. Esportes, notícia internacional, acontecimentos da cidade, de política, de arte, cinema. Selecione e leia os seus assuntos preferidos. Depois, detenha-se nos editoriais e colunas. Em geral, são textos argumentativos. Neles, o autor toma posição sobre determinado tema, argumenta, defende o recado. É o que você vai fazer na sua prova. Encontrar o caminho. Sobre o que escrever? Eis o desafio. Na prova, você vai escrever um pequeno texto. O primeiro passo é traçar um caminho. Especifique a ideia que tem na mente. Restrinja o tema, coloque limites. Por exemplo, digamos que o tema seja moda. O que escrever? Há uma gama enorme de aspectos. A indústria da moda, quanto custa andar na moda, a moda ditada pela televisão, a moda dos anos 60, a moda hippie, a moda de verão, a história da moda, os destaques dos desfiles de Paris e tantos outros. Viu? Os tópicos especificam o tema, tornam-no mais restrito. Se você se decidir pela moda nos anos de 1960, por exemplo, esqueça os demais.
Concentre-se os esforços no desenvolvimento dessa ideia. Que cuidados ter na seleção do tópico? O mais importante é não fugir do tema. O leitor é quem manda. O verbo escrever é transitivo direto e indireto. Quem escreve, escreve alguma coisa para alguém. O objeto direto varia. Posso escrever uma carta, uma dissertação, um poema, uma receita, um artigo para o jornal. Para quem? A resposta é muito importante para os leitores do jornal da escola? Para os colegas da sala? Para o jornaleiro do vizinho? O jardineiro do vizinho? Para o professor? Imagine a situação. Você tem uma receita de sorvete. Vai passar para 3 receptores diferentes. A cozinheira da sua casa tem só o 3º ano do ensino fundamental. A mãe do seu colega é professora da universidade e os leitores da revista Playboy. Convenhamos, a receita é a mesma, mas sairão 3 redações diferentes. A primeira do nível da cozinheira, se ela não entender nada de sobremesa. A segunda, mais elaborada. A terceira, cheia de sofisticação e malícia. Por quê? Porque a gente dança conforme a música. Escreve para o leitor. O assunto e o texto têm que estar adaptados a eles. Se o recado deixar de ser dado, não vale dizer, ele não me entendeu. Diga, não me fiz entender. Aonde você vai? O autor Benedito Pérez Goldiz diz, palavras e pedras soltas não têm volta. Delimitando o tema e escolhida a audiência, é hora de determinar o objetivo. Para quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve. Só que o indeciso perde tempo, e o tempo é o bem mais escasso na disputa por uma vaga. Definir a rota de primeira ajuda a ganhar pontos. A rota é o objetivo. Como chegar ao objetivo da dissertação? Você tem o tópico, tema delimitado, sabe quem vai ler o texto? Pergunte-se, com este tópico, para esse leitor, o que eu quero? Surgirão várias respostas. A que você escolher será o seu objetivo. Vamos a um exemplo. Tema, vestibular. Tópico, estresse do vestibular. Leitor, seus colegas de sala. O objetivo, o que eu quero. Sugerir formas de combater o estresse do vestibular. Analisar as causas do estresse do vestibular. Apresentar as consequências do estresse do vestibular. Demonstrar que o estresse é decorrente da falta de planejamento do vestibulando. Reparou? A redação dos objetivos tem uma marca. Começa com um verbo no infinitivo. Sugerir, analisar, apresentar, demonstrar. Todos estão centrados no autor. O dono da caneta não depende de ninguém. De olho no tópico e no leitor, foram sugeridas 4 objetivos. Escolha o seu. Pronto, você tem o caminho. Não vale se perder pelos atalhos da estrada. A rota está traçada. Para chegar lá, uma condição se impõe. O senhor do recado precisa ter uma ideia clara de onde ele quer chegar e o que quer com o seu texto. Escrever os objetivos. Pode ser pergunta ou declaração. O importante é traduzir com clareza o que quer. Por exemplo, o objetivo é sugerir formas de combater o estresse no vestibular? Ele pode ser traduzido por estas frases. Há formas de combater o estresse no vestibular. Como combater o estresse no vestibular? Não pense que o vestibular condena você ao estresse. Há jeitos de se livrar deste mal. Prefere demonstrar o que o estresse é decorrente da falta de planejamento do vestibulando? Eis as sugestões. O estresse decorre da falta do planejamento do vestibulando. O estresse não cai do céu, é fruto da falta de planejamento do estudante. Que tal analisar as consequências do estresse no vestibular? Vamos buscar frases capazes de informar ao leitor o que lhe propomos. Exemplo: o estresse causa prejuízo ao estudante. O estresse cobra preço alto do vestibular. Fazer vestibular estressado? Nem pensar. A aventura tem consequências indesejáveis. É isso. Você anunciou o objetivo, agora o desafio é outro. Sustentar a tese. Os argumentos para convencer o leitor é outra. Como criar ideias?
Você tem um tema delimitado, o receptor definido, o objetivo traçado. E agora? É hora de escrever? Ainda não. Falta planejar o desenvolvimento da redação. Em outras palavras, buscar argumentos capazes de sustentar seu ponto de vista. Por onde começar? Pelo objetivo. Leia-o com cuidado. Pergunte-se: o que posso dizer para convencer o leitor de que estou certo? Escreva tudo o que lhe vier à cabeça. Exemplos, comparações, analogias, definições, histórias ilustrativas, ponto de vista de outras pessoas. Escreva. É a famosa tempestade de ideias. Vamos ao exemplo. Tema: terrorismo. Leitor: seus colegas da escola. Delimitação do tema: terrorismo palestino-judeu. Objetivo: apontar as causas do terrorismo palestino-judeu. Ideias: a criação do Estado de Israel em território palestino. A criação de Israel. Cobriu-se um santo, descobriu-se outro. Luta pelo Estado palestino. Falta de esperança no futuro. Indiferença dos Estados Unidos. Intolerância. Tradição de violência. Descaso com a educação. Busca de vida melhor. Terrorismo pelo terrorismo. Fome. Falta de emprego. Crise econômica. E depois? Selecione, escolha as mais adequadas a seu objetivo. Lembre-se, você vai escrever 30 linhas, não pode falar de tudo. O jeito é selecionar os melhores argumentos, ou os que você pode desenvolver com mais facilidades. Serão os escolhidos. Cada um deles fará um parágrafo de desenvolvimento da dissertação. Vamos lá. Quais as causas do terrorismo palestino-judeu? Escolhemos 4. A criação do Estado de Israel em território palestino, luta pelo Estado palestino, indiferença dos Estados Unidos, intolerância dos dois lados. Essas serão as ideias, núcleo do texto. Uma ou outra que sobraram podem ser aproveitadas aqui ou lá na argumentação. Chegamos ao final desta primeira aula e eu peço que a sua participação com seu comentário, com seu like, para que o estágio possa ser validado. Desde já eu agradeço de coração. Até o próximo vídeo e muito obrigada.